Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. O Midrash nos conta, Hashem considera cada palavra de um tzadik. Lemos anteriormente que quando Shaul e seu servo procuravam seus burros, encontraram Shmuel em resposta à pergunta deles, onde fica a casa do vidente? Shmuel respondeu, eu sou o vidente. Hashem não gostou desta resposta, porque parecia arrogante. Você poderia perguntar, o que Shmuel deveria responder? Afinal, ele tinha que responder à pergunta deles. Mas como Shmuel era um tzadik tão grande, Hashem foi rigoroso em julgá-lo. Se ele fosse mais humilde, teria pensado em outra resposta, por exemplo. Ele poderia ter dito, não há necessidade de ir até a casa do vidente, apenas venha comigo. Shaul teria entendido que Shmuel era o vidente. Hashem disse, Shmuel, você está um pouco confiante demais de si mesmo. Quero lhe mostrar que você não vê tudo o que gostaria. Hashem, portanto, não disse a Shmuel com antecedência qual dos filhos de Ishai seria escolhido como rei. Ele primeiro deixou Shmuel escolher a pessoa errada, a fim de rebaixá-lo e torná-lo mais modesto. Com os próximos 5 filhos de Ishai, Shmuel também não tinha certeza se eram os certos. Quando ele finalmente se deparou com David, o escolhido, Shmuel ficou confuso e não podia acreditar que era ele. Essa foi a maneira de Hashem levar o tzadik Shmuel a um alto nível de humildade. O novo rei. Ishai apresentou apenas 7 filhos a Shmuel, mas Shmuel sabia que havia um 8º. Ele perguntou a Ishai, você não tem outro filho? Ishai respondeu, sim, mas ele é muito pequeno. Ele está com as ovelhas. Não há ninguém para assumir seu trabalho e fora isso ele nem queria vir. O pequeno David já tinha 28 anos, porque seu pai se referiu a ele como pequeno. Talvez porque David fosse menos capaz que o resto dos irmãos? De maneira alguma. David sempre se considerava sem importância e pequeno. É por isso que sua família começou a olhá-lo dessa maneira também. Na verdade, de todos os filhos de Ishai, David era o mais parecido com seu famoso pai. Ele era um estudioso da Torá do mais alto calibre e mesmo assim nunca parou de estudar e trabalhar duro para adquirir mais conhecimento da Torá. E David era tão sagrado que se uma pessoa olhava para ele, lembrava-se de seu estudo. O Midrash nos conta, David, o pastor. Podemos achar estranho que, de todos os trabalhos possíveis que David pudesse ter escolhido, ele se tornou pastor. Na verdade, David seguiu os passos de seus antepassados, Abraham, Isaac e Yaakov. Além dos irmãos de Yosef, que eram todos pastores, Davi levava seu rebanho para regiões afastadas. Ele queria ter certeza de que as ovelhas não comessem do pasto que pertencesse a alguém. Além disso, David desfrutava da paz e do silêncio desses lugares distantes, longe das pessoas e de toda a agitação. A esse respeito, ele também era como seus antepassados. Isso lhe dava o tempo necessário de que precisava para servir a Hashem. David usou todo o seu tempo livre para se aproximar de Hashem. Ele acordava todas as noites, enquanto todo mundo dormia profundamente. Olhava para o céu e ficava inspirado para compor belos capítulos do Teilim. Como esse Teilim 8, 4 a 5. Quando vejo seus céus e a obra de suas mãos, a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceu, de que importância é o homem para que o Senhor se lembre dele? David era um pastor atencioso que fazia questão de cuidar de todos os animais. Ele nunca permitiu que as ovelhas mais fortes empurrassem de lado as mais fracas, a fim de agarrar o capim mais macio. Ele ajudava as ovelhas pequenas e fracas a chegarem à grama mais macia. Depois, soltava as ovelhas velhas para pastar as menos macias. Finalmente, ele soltava as ovelhas mais fortes, que eram capazes de mastigar o pasto mais duro. Hashem disse, um pastor fiel como você certamente será um bom pastor para a minha nação Bnei Israel. As ações de David nos faz lembrar de outro grande líder que também era pastor.
Lembra-se de Moshe Rabbeinu? Ele também foi testado primeiro em algumas coisas, depois Hashem o considerou apto para o importante trabalho de liderar os Bnei Israel. O profeta Shemuel disse a Ishai: envie um mensageiro ao seu filho mais jovem. Eu quero que ele venha até aqui. Não vamos sentar para comer até que ele chegue. Arranje alguém para cuidar das ovelhas. David veio ao Mishbeach, em Beit-Lehem. Shemuel olhou para ele e pensou, sem dúvida, ele é um estudioso da Torá, mas suas bochechas e rostos estão corados e vermelhos. Ele deve ser uma pessoa temperamental. De fato, Davi lembrou Shemuel de ninguém menos que Esav. Esse jovem parecia estar pronto para matar alguém. Shemuel estava realmente assustado. De repente ele recebeu uma mensagem profética de Hashem. Sim, de fato David nasceu com um temperamento forte, mas ele lutou e conquistou seu Yetzer Hará. Ele lutará apenas Lechem Shammai e liderará guerras sangrentas contra os inimigos de Hashem. E também destruirá os pecadores entre os Bnei Israel. Levanta-te e unge-o com o azeite. Ele é o futuro rei. Shemuel encheu seu chifre com azeite sagrado, Shemen Hamishkah. Milagrosamente ele fluiu para a cabeça de Davi por si só. O jovem pastor ficou surpreso. Ele certamente não se considerava digno de se tornar rei. Seu coração ficou cheio de grande alegria, mas não por causa da honra, riqueza e poder que ele teria. Em vez disso, David se alegrou que Hashem o tivesse escolhido porque isso significava que Hashem gostava dele. Esse pensamento o preencheu com a maior felicidade possível. O Ruach HaKodesh pairou sobre Ishai e ele declarou sobre seu filho David: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Teilim 118, 22. Seus filhos responderam com a continuação do salmo: isso foi causado por Hashem, é maravilhoso aos nossos olhos. Quando as pessoas se perguntavam como um pastor poderia se tornar rei, David lhes disse: é estranho e maravilhoso aos meus olhos também. Assim que David foi ungido, embora Shaul permanecesse rei oficial, o Ruach HaKodesh pairou sobre Davi e ele ficou cheio de força e confiança. Ainda assim, David permaneceu tão humilde como antes. Após a unção de David, o profeta Shemuel voltou para sua casa em Ramá. Shaul fica deprimido. O Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado de Hashem, não parava mais sobre Shaul. Ele ficou muito triste porque Hashem não queria mais que ele fosse rei e escolheu outra pessoa em seu lugar, permitindo com que o Yetzer Hará entrasse em seu coração. Shaul ficou muito deprimido e perdeu sua energia anterior. De fato, Hashem estava testando Shaul, o tzadik. Shaul ainda tinha uma escolha. Ele poderia ter se livrado de seus pensamentos tristes e se recomposto. Seu decreto, Ele poderia ter dito: Hashem tornou as coisas difíceis para mim, mas eu aceito o seu decreto. Vou fazer techuvá e superar minha dor. Hashem não quer que a pessoa desista. Mas, em vez disso, Shaul cedeu a seus pensamentos amargos. Ele ficou terrivelmente enciumado do outro que iria tomar seu lugar. Hashem testou Shaul com esta situação terrível apenas porque ele era muito bom. Certamente não estamos em posição de julgar Shaul. De certa forma, essas dificuldades foram um castigo. No entanto, Shaul ainda poderia tê-las superado se tivesse se esforçado mais. O rei Shaul estava sentado em seu palácio profundamente perturbado. Ele não era mais o seu antigo eu. Seus ministros decidiram que tinham que encontrar uma maneira de melhorar seu humor. Eles sugeriram a Shaul: vamos arranjar alguém para tocar harpa, talvez a música o anime. Shaul concordou. Ele sabia que a Shekhinah paira apenas sobre uma pessoa que está alegre. A música pode fazê-lo feliz o suficiente para a Shekhinah voltar para ele. Como você pode imaginar, um tzadik como Shaul não estava procurando um músico de rua comum. O rei exigia um músico que estivesse perto de Hashem e cujas canções sagradas o elevariam espiritualmente. Doeg, o chefe do Sanhedrin,
que já conhecemos antes, teve uma ideia perversa. Ele providenciaria a música para Shaul e se livraria de um inimigo, potencialmente perigoso ao mesmo tempo. Doeg ouvira falar de Davi ben Ishai. Dizia-se que David era um talentoso tocador de harpa, um talmid Raham excepcional e uma pessoa de caráter perfeito. O boato era de que ele havia sido escolhido como próximo rei. Doeg pensou, que boa oportunidade para estragar os planos de David. Se eu puder despertar o ciúme do rei contra ele, Shaul o matará na primeira oportunidade. Claramente, Doeg disse a Shaul: conheço alguém que parece perfeitamente adequado para o trabalho. Ele é filho de Ishai de Beit-Lehem. Ele é um talentoso tocador de harpa, um bravo guerreiro e também um talmid Raham. Doeg pensou, louvando Davi ao rei, farei Shaul ficar com ciúme de David. De fato, elogiar alguém demasiadamente em público é uma espécie de lachon hará. Um dos ouvintes poderá ficar instado a sentir inveja e irá procurar alguma falha sobre quem está sendo elogiado. É preciso ter muito cuidado com esse aspecto de lachon hará. Como a intenção de Doeg era deixar Shaul com inveja, ele entrou em detalhes sobre os feitos de David. Este David é um especialista em problemas da Torá, disse ele ao rei. Meu filho Jonathan também, respondeu Shaul. Mas David sabe como decidir a Alahá em qualquer caso, persistiu Doeg. O mesmo acontece com meu filho, disse Shaul. Doeg continuou. Hashem está obviamente com David. Ele está sempre certo. Shaul sentiu uma pontada de ciúmes com essas palavras. Hashem estava com aquele outro jovem e não mais com ele. Com base na recomendação de Doeg, Shaul concordou em permitir que Davi tocasse música diante dele. Ele enviou uma mensagem a Ishai: por favor, envie seu filho David, o pastor, ao meu palácio. Ishai preparou um presente para o rei, um burro carregado de pão, uma garrafa de vinho e uma cabra. David levou o presente ao rei e permaneceu no palácio. Quando Shaul entrava em depressão, David era chamado. Ele tocou belas e sagradas melodias para o rei. Davi compôs muitos poemas em louvor a Hashem com o Ruach HaKodesh, incluindo muitos capítulos do livro de Teilim. Embora o Teilim tenha sido escrito por 10 autores diferentes, David foi o principal. Podemos assumir que David não apenas tocou música, mas também recitou para o rei as imortais e sagradas palavras do Teilim. Ele cantou os louvores a Hashem como: felizes são aqueles que se sentem em sua casa de estudo, Hashem. Eles te louvarão para sempre, mesmo após a morte suas almas continuarão a te louvar. E a Torá de Hashem é perfeita, restaura a alma. Quando Shaul ouviu os sons doces da harpa, sua alma se acalmou e ele relaxou. Ele percebeu o quão especial era esse jovem tocador de harpa. Sua música parecia atrair a santidade dos céus. Shaul começou a amar David de todo o coração. Ele enviou um mensageiro a Ishai: por favor, permita com que David permaneça no meu palácio. Quero que ele fique perto de mim. Porém, a música de David não teve um efeito duradouro em Shaul. De vez em quando, Shaul ficava deprimido novamente. Por que isto? Em seu coração, Shaul não aceitava o decreto de Hashem. Ele se sentia amargo com isso e foi dominado pela inveja e pelo ódio contra seu concorrente, que estava prestes a tirar seu reinado. Podemos comparar Shaul a uma pessoa com uma terrível dor de dente. Se ela tomar uma aspirina, aliviará as dores por um tempo, mas logo elas voltarão porque o dente precisa ser curado do problema subjacente, seja uma cavidade ou uma infecção. Assim foi com a música, que acalmou temporariamente Shaul, mas não curou realmente sua depressão. Nossos sábios explicam que é especialmente difícil para alguém em uma posição alta como um rei abdicar do seu posto para outra pessoa. Bnei Israel são ameaçados por um gigante Peliste. Logo os Pelistim descobriam que o rei judeu não era mais um líder forte como antes. Ele ficava frequentemente deprimido e permanecia em seu palácio. Os Pelistim achavam que agora eles tinham a chance de se vingar dos judeus.
Eles imaginaram que Shaul estava fraco demais para derrotar seus inimigos, como ele havia feito no início do seu reinado. Os Pelistim reuniram corajosamente seu exército bem no meio da terra de Yehudá, em um local chamado Efes-Damim. Shaul mobilizou o exército judeu para a guerra. Os dois exércitos se enfrentaram em duas montanhas. Havia um vale entre elas. Hashem planejou tudo isso para tornar Davi grande e famoso. Os Pelistim enviaram um gigante chamado Goliat ao vale entre as duas montanhas. Só a sua aparência já era suficiente para apavorar qualquer um. Ele tinha pouco mais de 6 amote, cerca de 3 metros de altura. O teto da sua casa provavelmente tem cerca de 2,5 metros de altura. Imagine um gigante chegando até metade do andar seguinte. Goliat era imensamente poderoso. Além disso, ele usava uma pesada armadura de cobre. Consistia em camadas de lâminas sobrepostas, como as escamas de um peixe. Não havia abertura onde uma flecha pudesse penetrar. Seus ombros e pés estavam protegidos com enormes placas de cobre e sua cabeça com um capacete de cobre. Segurava na mão uma longa lança de ferro com cabo de madeira. Um criado caminhava à sua frente com um escudo para protegê-lo de qualquer lança ou flecha que pudesse ser direcionada a ele. Era de fato uma visão assustadora de se ver. Do vale, Goliat berrou bem alto para todos os judeus ouvirem. Não se incomodem em ir à guerra, eu tenho um plano melhor. Caso vocês não saibam quem eu sou, irei informá-los. Eu sou o famoso Peliste que matou seus sacerdotes, Hofni e Pinchas, e levou seu Aron, a arca, contendo as 2 tábuas com os 10 mandamentos, em uma batalha que travamos. Agora, ouçam, judeus. Escolham qualquer homem para descer até aqui e lutar comigo. Se ele vencer, nós, Pelistim, seremos seus servos. Se eu ganhar, vocês se tornarão nossos servos. De qualquer modo, o que vocês, judeus, têm a perder? O que importa se seus senhores são os Pelistim ou Shaul? É tudo a mesma coisa. Quanto a nós, Pelistim, estamos arriscando muito mais porque podemos perder nossa liberdade. Goliat era um idólatra. Ele não acreditava no poder de Hashem. Suas palavras sugeriram algo que ele não se atreveu a dizer abertamente. Deixe seu Deus descer do céu e lutar comigo. Até ele é impotente contra mim. Era isso que Goliat quis dizer quando falou. Deixe um homem descer até mim. Deixe Deus, o homem de guerra, descer do céu. Os judeus entenderam. Todos ficaram calados. Ninguém entre os Bnei Israel tinha chance contra o gigante ameaçador. Não que houvesse escassez de heróis entre os judeus. Havia o bravo general de Shaul, Avner, cuja força era lendária. As pessoas costumavam dizer: é mais fácil mover uma parede de 6 amote, 3 metros, de espessura do que mover um dos pés de Avner. Mas até Avner não era páreo para o guerreiro vestido de ferro Goliat. Goliat zombou. Bem, judeus, vocês não têm nada a dizer a si mesmos? Acabei de amaldiçoar seu exército e zombei de vocês, e tudo o que ouço é silêncio? Me deem um homem, vamos lutar. Os judeus ficaram aterrorizados. Logo os Pelistim, seus inimigos, se tornariam novamente seus senhores. Como Bnei Israel odiavam perder sua liberdade, mas eles não viam como vencer Goliat. Goliat vinha ao vale 2 vezes por dia. Por muitos dias seguidos, ele repetia sua mensagem ameaçadora todas as manhãs e noites. Ele cronometrou seu discurso para coincidir exatamente com o tempo de oração judaica. Ele esperava que todos os judeus saíssem para ouvir seu discurso e se distraíssem de orar ao seu Deus contra ele. Que oração Goliat queria que Bnei Israel perdessem? Era o Shema, em que Bnei Israel declaram que Hashem é o único poder.
Seu zehut é tão grande que os ajudaria a derrotar seus inimigos. Por mais que Goliat zombasse de Hashem, no fundo de sua mente ele ainda se sentiria mais seguro se os judeus não pedissem ajuda a ele. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!